coisa mais interessante desse momento, gente, é a necessidade, né, que nós temos de ajudar. Isso é uma coisa muito boa, porque nos leva ao sentido interior da evolução que temos dentro de nós. Uma pergunta muito recorrente que está acontecendo é: mas por que que tem que acontecer tudo isso? Por que que nós precisamos passar por isso? Mas isso não é nada, isso é história, né? Isso é realidade. Estou falando do nosso contexto mundial, né? Do que está acontecendo agora. E é interessante, foi a mesma pauta do grupo com a Itália ontem, que as, as dimensões diferentes que nós estamos vivendo, essas estringas. O que é uma estringa? É como se fosse uma linha de tempo, uma linha de realidade, uma linha de percepção. Vocês já devem ter visto ou ter falado com pessoas que parecem estar em outro mundo, né? Que vivem num mundo completamente diferente. Isso é real. Nós estamos vendo muitas pessoas, mas ela está vivendo completamente uma outra realidade. Ontem à noite eu fugi de casa. Eu fui até a casa de uma amiga. Vieram me buscar. Eu fui até a casa dela um pouquinho, ver essa casa nova dessa amiga. E no caminho não tinha ninguém, a cidade totalmente deserta, né? Só que me chamou a atenção, perto de um desses, como é que se chama, esses bidôes, esses coisa de lixo grande que tem na rua, cestão de lixo, né? Alguma coisa estava se movendo, alguma coisa grande estava se movendo ali, e era um ser humano. Um ser humano entre esses coisas, essas caixas grandes, né? Desculpa, agora não vem o nome. E aquela pessoa estava procurando coisas. Aquilo me deu o choque, sabe? Aquele choque inicial, assim, de ser humano, né? É um simile, ele é um similar, é uma pessoa da minha espécie. Tava friozinho ontem à noite aqui no sul, tava assim, começando a ficar fresquinho, né? E, e aquela pessoa, o que que ela estava fazendo? Ela estava procurando por algo. Caçamba, obrigada. Procurando por algo, provavelmente por comida ou por alguma coisa para vender, ou alguma coisa útil. Aí a primeira foi muito em câmera lenta, sabe? Tu enxerga isso, continuei falando com os outros, mas o olhar faz como uma foto. Vocês já devem ter vivido isso. Experimentem fazer isso. É não emitir nenhum tipo de pensamento enquanto olha para alguma coisa, tá? Então, faz essa inspiração que ajuda, a inspiração pineálica, né? A gente inspira e imagina de mandar o ar para cima, que ajuda a não pensar. Então, nesse momento, a gente faz uma foto que eu queria entender. Eu não queria sofrer com isso, porque a primeira reação do ser humano, eu sofro junto com ele. Eu quero ajudar, eu quero mudar, mas eu não posso, porque está além da minha capacidade. E até porque se eu pudesse parar o carro, se fosse meu, pudesse descer, pudesse dar alguma coisa, eu jamais conseguiria ter acesso ao profundo daquele ser. Eu daria o que eu posso dar no momento e eu iria para casa me sentindo muito bem, né? Então, existem vários níveis de realidade, porque a realidade que ele estava vivendo ali, ele não estava preocupado com o carro que estava passando, ele não estava vendo. Nós estávamos dentro de um carro super legal, quentinho, dando risada e tal. Aquela pessoa estava em um outro mundo. E isso que está acontecendo agora no mundo também tem a ver com essa. Não é uma separação, mas é uma dissociação de realidades, né? Porque tem quem está vivendo esse processo agora como uma realidade totalmente política, arquitetada, como complô, como aquela coisa que tem por trás de tudo. Sempre teve, sempre vai ter, e é perfeita. E outras pessoas, como nós, estamos vivendo o momento para entrar dentro de nós mesmos e acharmos alguma coisa. Grande parte, porém, das pessoas que está entrando e buscando alguma coisa, está tentando curar o medo, tá? Que é o medo da morte. Portanto, quando nós iniciamos caminhos também para evitar o medo da morte, nós estamos afirmando a morte. Desculpa só um pouquinho, que é reunião aqui. Ah, tá no link a senha. Desculpa um pouquinho, gente. Ah, no link. Tá, então, é só recuperar essa consciência a cada 5 minutos de presença. Quantas coisas eu faço durante o dia, nós fazemos durante o dia por medo?
por medo de perder algo, por medo de perder alguém, pelo medo da morte, tá? Então, vamos ativar os áudios, nós já somos em 41, lindos, tá? Esse medo, ele fica escondido. O medo fica escondido pelo ego, ele tem várias caras, ele fica com várias faces, né? Aí a gente quer sobreviver, nós queremos sobreviver, nós não queremos perder nada, nós não queremos perder ninguém, nós não queremos que aconteça nada com o mundo, mas então, neste exato momento, nós estamos negando a existência perfeita da criação. Ontem teve um movimento muito grande, muito querido no mundo inteiro, né? Vocês viram, acho que tantos de vocês devem ter participado do movimento dos meditadores do mundo inteiro, né? A meditação para curar a Terra. Eu não gosto de ser desmancha prazeres e não é nenhuma forma de arrogância minha, mas eu não consigo participar disso. Porque quem criou a Terra, quem criou os eventos, quem criou os acontecimentos, os criou perfeitos. O que está acontecendo é uma distorção que nós vivemos, uma distorção entre o que nós realmente somos, que é sermos eternos. Mas o movimento que está por trás, não digo de 100% dessas pessoas que fazem esse tipo de ação, é um movimento gerado pelo medo. Nós vamos curar para que não tenha. Eu acho que o movimento correto seria vamos nos unir para ver além. Eu só posso rezar para que eu consiga orar, digamos assim, né? Para que eu consiga ver o mundo perfeito, que é o que o Husserl diz o tempo inteiro, que nós precisamos de uma pessoa para salvar o mundo. Então eu me senti assim, não como uma pessoa que não estava participando daquele evento, mas eu quis ficar do lado de fora para ver o evento também perfeito, para ver a doçura, a beleza, a ingenuidade, né, de milhões de pessoas pensando de poder substituir a força de Deus e que elas irão conseguir transformar alguma coisa. Na verdade, gente, o que diz Husserl, não é Luciane, é que eu tenho que ver o mundo já curado com os olhos de Deus. O que está acontecendo é efeito de causa. Tem uma matemática humana, estratégica, por trás de tudo isso. Muitas coisas boas irão permanecer em função do que nós estamos vivendo. Por que elas precisam ser tão duras e tão difíceis? Porque nós somos ainda muito separados. Porque nós somos ainda muito arrogantes. Porque nós temos falta de amor escondida atrás até das nossas palavras. Então, sentir-se destacado, mas jogando junto com o Criador, é ter paciência. Eu gosto de dizer que a paciência é a ciência da paz, né? É o paciência, paciência, paciência. Em italiano fica tão bonitinho, né? A ciência da paz. E o que é a paciência? A paciência é o tempo que eu tomo, que eu uso, para esperar que o outro compreenda. Eu acho que isso vocês tinham que escrever. Paciência é o tempo, isso é Husserl, mas eu não sei onde, não sei em que parte, não sei como. É o tempo que eu utilizo, ou é o tempo que me serve para esperar que o outro compreenda. Por quê? Vou dar um tempinho, né? Para você escrever. Quem está escrevendo. Alguns do pessoal que estuda comigo já tem essa frase. Por quê? Quando eu penso que eu tenho paciência com o outro porque ele não entende, eu estou jogando na arrogância. Né? Na arrogância do ego. O outro não sabe, o outro não faz, o outro não caminha, o outro tem isso, o outro tem aquilo, o outro não sabe, o outro não tem o jeito, o outro erra. Então, eu continuo vendo no meu irmão todos os defeitos que eu vejo no meu irmão. Essa é a linguagem de Husserl. Enquanto eu vir o pecado no outro, eu não estou vendo a minha parte com Deus, eu estou vendo o meu pecado. Então, a curar que a gente faz até tem a técnica para isso, né? Para curar com os olhos
É quando eu olho para o outro e eu simplesmente não sofro, não condeno, não agrido, porque ele está vivendo o momento da história dele. E aí eu gosto de entrar no discurso da soberania, eu tenho falado muito sobre isso. Até no último encontro o pessoal disse, Lu, tem que fundar uma igreja, eu vou fundar a Igreja da Soberania. A soberania espiritual, mental, emocional, vibracional, política, todo tipo de soberania. É aquela em que nós não precisamos pertencer a nada. Apesar de usar este texto aqui como inspiração, até para este encontro, porque não tem nada de mais moderno, não é um seguir USEM, até porque eu não utilizo USEM, não estudo USEM do modo ortodoxo, só que faltava. Na minha mente não me permite nenhuma leitura regular de USEM, jamais fiz todos os exercícios em sequência, mas eu fiz todos os exercícios de outro modo. Então, para este grupo hoje, eu pedi inspiração para abrir, né, para entrar. Eu disse, eu quero ver essas pessoas que hoje que nós vamos nos encontrar, esse encontro que vai ter. O que tem para esse grupo? O que é que o USEM traz para nós hoje, tá? Então, quem não tem o livro, pode ficar sem, não precisa comprar o livro, né? Pode ficar assim mesmo. Então, foi muito legal porque veio pela primeira vez para o terceiro livro, que é o livro do Professor de Deus. Porque o USEM é assim, ele tem um texto inicial, depois ele tem os exercícios, e o último é como se ele desse uma síntese para a pessoa começar o curso. Quando acaba tudo, acaba de ler, acaba de fazer, leva anos, tá bom, agora você vai começar o curso. Aí é como se ele tirasse sarro da cara da gente, né? Porque quando você começa o curso é quando você acaba o curso. Mas esse curso não acaba nunca, porque é a vida. Aí o que ele diz do professor? Ensinar é demonstrar. Portanto, se nós somos agora professores de Deus, nós temos que demonstrar. Demonstrar o quê? Que podemos aprender. Eu amo o Husserl por isso. Vocês viram que ele faz 8, ele te diz uma frase e ele te manda essa frase de volta, tá? Ensinar a demonstrar. E para demonstrar, eu tenho que aprender. Portanto, nós seremos o nosso estudante e, ao mesmo tempo, o nosso professor, tá? Depois diz assim, o professor de Deus é qualquer um que escolheu sê-lo. Suas qualificações consistem somente nisso. De algum modo, em algum lugar, ele fez uma opção deliberada na qual viu seus interesses como se tivessem a parte dos outros, a parte dos de outra pessoa. Chega um momento da vida que a gente diz, não, eu tenho que seguir alguma coisa, tá? Então, ele inicia o caminho dele. Eles vêm de toda parte do mundo, vêm de todas as religiões e de nenhuma. Isso é soberano. Eles são aqueles que responderam. O chamado é universal. Ele acontece durante todo o tempo, em toda parte. Chama professores que falem por ele maiúsculo, e redimam o mundo. A palavra religiosa, redimir, né? Muitos o ouvem, mas poucos responderão. Então, os professores de Deus, os professores de si mesmo, como eu gosto de dizer também, são aquelas pessoas que começaram a trabalhar em si mesmas. São as pessoas que se questionam e que, obviamente, através desse questionamento, elas servem de ajuda aos outros, mas não necessariamente em grandes obras filantrópicas, porque nem todos podemos fazer o trabalho que faz a Neide Lu, por exemplo, né, que está na rádio há mil, fazendo coisas, ou Karine no hospital, enfim. Mas a existência de cada um de nós é uma obra. Porque nós nos relacionamos em 3 níveis com as pessoas. Então, para falar dos níveis agora, eu até peguei aqui, que é muito bonitinho. Quais são os níveis de ensino, né? Que o Husserl fala, que os níveis de ensino do professor de Deus, ou do ensinante de si, se diz em italiano. É que eu aprendi o curso, eu recebi o curso em italiano, tá? Então eu tenho que traduzir ele na minha cabeça. Mas é lindo. O primeiro encontro do professor de Deus com as pessoas, ele é aquele encontro casual, tá? Então esse é um nível de encontro. Tipo, você está caminhando na rua, uma pessoa pergunta você sabe o endereço daquele lugar, assim, uma pessoa que você nunca viu, um encontro que parece ser casual, mas jamais são casuais.
Esses são os encontros de primeiro nível. São aquelas pessoas com quem a gente senta do lado, de repente, no cinema e bate um papo, ou aquelas pessoas com quem nós brigamos durante alguma coisa que a gente não gostou no trânsito, sei lá, sabe? São encontros de qualquer tipo, sem dar uma ordem de valor a eles. Aquelas pessoas rápidas na nossa vida, né? Que a gente dá oi, né? Todos esses encontros são também encontros de aprendizado. Às vezes nós não percebemos, porque não são através de palavras, mas passa no campo vibracional. Nós passamos durante o dia exatamente perto de todas as pessoas que têm vibrações compatíveis com o nosso campo ou vice-versa, ok? O campo coletivo ele é cheio de, imaginem uma rede de pesca mais tridimensional, assim, pesada, grande, não só fininha, bidimensional, mas tri. Essa rede de pessoas, qualquer um, mesmo que a gente não tenha nada a ver, que jamais fale, mas nós passamos perto e cruzamos o olhar, nós fazemos como se entrássemos dentro daquela pessoa e saíssemos do outro lado. Não se sente nada. Para a pessoa que é mais sensorial, que começa a trabalhar nesse tipo de característica sua, ela consegue sentir. A gente consegue se perder dentro do outro e entrar dentro do outro. Pronto, se tu quiser aparecer, tu vem aqui. Não, se tu quiser, mas vai. Foi assim que eu comecei a entrar dentro do campo das pessoas para... Eu estou tentando desativar o áudio ali. Entrar dentro do campo das pessoas para curar a minha visão delas, para não dizer para curar as pessoas, né? Então, a gente se perde dentro do outro, fica num vazio, entra com o que está sentindo. Se eu estou sentindo amor e guardo, por exemplo, agora a imagem da Carol, eu entro na Carol. Não importa que eu estou vendo que ela está em Minas ou que está em Foz do Iguaçu, não sei aonde. Não existe essa distância, ok? Mas eu tenho que ter esse silêncio profundo, que é a técnica que eu utilizo, né? Que muitos de vocês aqui do estudo conhecem, é a respiração pineálica. Vou repetir porque chegou bastante gente depois, tá? Onde a gente inspira, vamos fazer junto? Inspira, fecha o olho, pode fechar um pouquinho, manda para cima, faz voltinha. Agora a gente pode fazer com o olho aberto, olhando até para alguém, aí na sala, por perto, uma árvore. Esses quartos de segundos, tá? Menos de um minuto, é o momento de não pensamento. São os momentos em que nós podemos acessar o campo vibracional de outro, sem emitir uma palavra de comando. Ou seja, eu não digo, vou entrar nela agora para ajudá-la porque ela está sofrendo. Arrogância. Arrogância. Porque eu posso substituir quem desiderou esse destino a ela, tá? Vamos começar a pensar nisso com muita calma. Mas eu posso vibrar em amor, vibrar nessa paz, vibrar até com essa visão que eu tenho continuamente, e quando eu me perco dentro dela, eu me perco assim. Entendeu? É como se trocar a água do balde. Se a minha água aqui tá limpa, eu ponho ela dentro do outro, tá? Eu não preciso fazer outras coisas, grandes palavras ou emitir as frases. Até porque nossas frases são profundamente comprometidas pelo eu, pelo ego. Então, eu vou sempre estar tentando fazer alguma coisa. Esse euzinho, né? Tá interessante isso? Então, isso é uma coisa gostosa porque é o jeito, pessoal, que nós temos de colocar em super prática, e agora somos em 44, o número da ascensão, o número da MOVE, né? Colocar em super prática o ensinamento de Ussim. Não tanto teórico, mas faça Ussim. Vamos fazer dessa forma, né? É fácil fazer com desconhecidos, é fácil fazer com gente mimosa. Faz com o Bolsonaro, a próxima vez que ele aparece na TV, ou com aquele governador de São Paulo, não sei qual deles é pior, ou com qualquer outro aí, que eu não sei o nome deles também. Eu amo todo mundo, só que a soberania me diz, eu não preciso ser isso, nem a favor disso, nem contra disso, porque eu estou acima disso. Entenderam? Qual é o nosso partido?
Nosso partido é evolução. Ok? Acima, compreendendo, porque tudo acontece exatamente como precisa acontecer. E nós estamos vivendo, até nível de nação, exatamente o que nós temos que viver. E é efeito de causa. Portanto, vamos adiante. Vamos continuar trabalhando nessa transformação interior, tá? Então, foi uma dica super prática como fazer o sim direto. Estava falando do encontro casual, que é o primeiro encontro, são esses que a gente passa o dia inteiro. Aí pode amar todo mundo. Eu adoro andar na rua amando as pessoas. Mas eu já sou amor dentro. Eu não estou emitindo frases de amor para me sentir louvável, entendeu? Depois, nós temos os... Vamos ver se chegou. Ok. O segundo nível, os encontros de segundo nível de Husserl, que Husserl nos fala, né? Para o ensinante, para o professor de Deus, ele está prestando atenção nisso. São aqueles encontros que também parecem casuais, mas não são casuais, que as pessoas ficam por um tempo na nossa vida. Ou é colega, ou é relação, ou é amigo. Mas são encontros perfeitos e eles têm início, eles têm meio e eles têm um final. Só que a gente continua aprendendo até depois que essas pessoas saem. Mas é super natural e é muito bom que tenha esse movimento cíclico, né? De aprendizado, acima de tudo, nas relações. Então, vamos puxar isso também para a realidade? Vamos ver como é que a gente aplica o crescimento ou a nossa capacidade de sermos professores de Deus em encontros de segundo nível, que são aqueles que criam maiores problemas? Volta mais. Porque trabalhando com atendimentos, né, com a MOV, com a INL, com todas as coisas, e vocês também com tudo que vocês fazem, e se não fazem não é nenhum problema também, o que nós vemos são pessoas que trazem o passado dentro de uma sacola de rancores, é uma sacola grande escrita rancores, até tem que confeccionar, né, Edna? Sacola dos rancores, tá? Então, quase todas as pessoas hoje vivem em função de uma história criada pela própria mente, ligada no próprio passado. E é bem fácil ver isso. Tu chega com a pessoa, qualquer pessoa que você conhece, e aí, me fala de você. Por onde que eles começam? Pelo passado. E aí tem um disco pronto. Eu nasci assim, assim, eu passei isso, eu fiz isso, eu sinto isso. Se tu visse o que eu passei, todo mundo conhece gente assim, tá? Ou então, eu sou. Mas eu sou assim, eu sou assado, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou daquele outro. Para mim isso é certo, para mim aquilo é errado. Tá, estamos na terceira dimensão. Isso é 99% das pessoas têm a linguagem comprometida. Não é que 99% das pessoas é comprometida com essa zona do ego, mas a linguagem do corpo é automática. E aí a gente entra na inversão neurolinguística e outras visões, aonde uma das primeiras coisas que eu preciso atuar na minha vida, no meu autocrescimento, é escutar o que eu estou dizendo. Escutar que raios esse corpo fala. E o que o corpo fala, tadinho, querido? O corpo fala o que tem registrado. Ele fala as memórias. Aí vamos mais atrás um pouquinho. Mas essas memórias, o que são? Da onde saem? A experiência do corpo, depende de onde ele nasceu, como é que criaram, como é que trataram, o que passou. Então, fica tudo registrado a nível epigenético. Então, a gente abre um outro canal enorme agora, né? Que ainda bem que a ciência está nos ajudando, e Bruce Lipton também, falando que os nossos genes registram o ambiente, registram afeto, falta de afeto e tal, né? Aí nós vamos lá, tá, então o meu corpo está acostumado a falar dos seus dramas, e a minha mente gosta deles, a minha mente permanece atuando, repetindo, como é diz, comiseração, se diz em português, né? Com autocompadecimento para ser importante. Então, as nossas relações, essas que terminam, eu estou voltando lá rapidinho, não fui muito longe. As nossas relações de segundo nível, que são as relações que iniciaram, que terminaram ou que irão terminar, elas servem para este tipo de treinamento.
Geralmente, ou as pessoas simplesmente somem da nossa vida, porque a vida leva, né? Ou vai estudar, ou morar em outro lugar, ou perde o número. É super natural, vai embora, ou então é através de um estresse, como se fosse um motor, duas peças que perde a liga, perde a aderência e se estressa por algum motivo. É muito comum quando nós encontramos uma pessoa assim dessas de velocidade, de segundo nível, que nós nos apaixonamos muito no início. A gente vê, uau, aquela pessoa incrível, né? Chegou na minha vida assim, assim, assim. Eu não falo só de relações, tá? Falo de amizade também. Então a gente vive um pico, um grande pico eufórico, mas tudo que sobe, desce, tá? Então a gente vive um pico eufórico e consegue ver só o espelho maravilhoso do que o outro tem e que eu também tenho. Depois começo a ver o outro lado. Então a pessoa, a gente começa a botar defeito. Mas, e isso está acontecendo com o outro também, porque é o nosso espelho. Então a coisa mais maravilhosa que tem é viver esses aspectos, né, de pico, ver a pessoa linda, ama demais, daqui a pouco começa a ver todos os defeitos dessa pessoa e continuar amando essa pessoa e continuar junto a ela e pensar, mas se eu atrair essa pessoa assim na minha vida, o que que isso quer dizer para mim? Então tem uma teoria que não é minha, eu não sei de quem, acho que foi meu irmão que me falou disso, sei lá como é que chegou essa informação, acho que foi o filho, fazer uma lista das 6 pessoas que estão mais próximas a nós, tá? Deixando família de fora, obviamente. Mas são 6 pessoas, 6 tipos de pessoas que nós estamos frequentando mais ultimamente. Essas 6 pessoas mudam. Essas 6 pessoas têm alguma coisa a ver. Elas vão nos dizer como nós estamos nesse momento. Qual é a característica do tipo de pessoas que estamos atraindo. Tá? Me lembro quando eu trabalhava em escola grande, tinham períodos, né? A gente tinha período assim que frequentava mais um grupo de professores, depois passava, depois fazia amizade um pouquinho mais, não que fizesse inimizade com aqueles anteriores, mas até as relações elas têm, né, esse movimento assim de aproximação, vai, deixa, volta. E quando ela muda de nível, é quando a gente não precisa mais estar naquela conexão tão seguido com a pessoa, mas tem aquela certeza que a outra pessoa está seguindo também o caminho dela, né? Que é uma coisa gostosa, essas amizades assim que eu tenho bastante, de pessoas que a gente não está sempre trocando informações, mas se ama do mesmo jeito e a hora que se encontra do mesmo jeito, né? Vai juntar onde deixou. Então, isso é muito gostoso. Respeitar essa soberania do outro também é maravilhosa, tá, pessoal? Então, os encontros de segundo nível, vamos retomar. O primeiro é aqueles encontros que não fixam uma relação, mas esses encontros são encontros muito importantes também para a troca desses íons, dessas experiências, né? Essas poucas palavras que a gente troca. Só a gentileza também é uma coisa maravilhosa, né? Eu converso com todo mundo que eu encontro e para mim é como se eu conhecesse todo mundo há muito tempo, então não tem problema com nada, nem com ninguém para falar, porque eu acho que é verdade, a gente já conhece as pessoas há muito tempo, né? O segundo, encontro um pouco mais prolongado, mas são encontros que também, com o tempo, as pessoas seguem outros caminhos. Às vezes elas seguem os outros caminhos e depois voltam para o nosso convívio, mas não tem mais aquele pico eufórico, né? E nem o down eufórico também. Então não tem nem up nem down. Porque tudo que acontece no outro, eu preciso reportar a mim. Ok? Essa é uma chave super importante. Se eu tiver que criticar alguém, antes eu tenho que falar o que eu tenho a ver com isso. Ou por que eu atraí isso, o que isso quer me dizer. São 2 chavezinhas super importantes, tá? Quem não conhece, escreve. Por que eu atraí essa pessoa? Ou então, o que isto está me ensinando? O que isso quer dizer para mim? Isso. Ai, que lindo. 6 pessoas são diferenciadas quanto a... Não, Marcelo, proximidade física digital é a mesma. Não tem essa distância, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo. Tá super bom, né? Depois eu vou explicar o que a Camila pediu. Vamos terminar só com os encontros do terceiro nível do professor de Deus. Diz assim, o terceiro nível do ensino ocorre em relacionamentos que, uma vez formados, duram a vida inteira.
Então, não são só casamentos, nós temos relações de vida inteira com quem? Com irmão, pai, mãe, parentes, amigos de infância também, tem pessoas, né, que ficam, é um pouco mais raro, porque fica em contato, né? Mas as relações de terceiro nível são as relações do verdadeiro crescimento, tá? São as mais difíceis também. Então, eu conversando com as pessoas, até ontem conversando com uma amiga, me contava a situação da família, dos irmãos, né, com dependências atávicas, o pai, todo aquele problema, o que eu posso fazer por eles? Eu olhei para a cara dela, nada, continua sendo maravilhosa assim como você é, que você já está fazendo o melhor para a família toda, porque eu não sei se nós temos esse dever de fazer algo pelo outro e continuar. Eu preciso, não dá nem para dizer a palavra infelizmente, ou eu seria contraditória aqui com vocês, né? Ser exatamente o que eu sou, por amor a eles. Então, uma parte de mim sou eu, uma outra parte de mim é de todos. Uma outra coisa, tipo um exemplo que eu fiz, não sei se foi no grupo italiano ou foi aqui, mas eu vou repetir. Quando eu vejo um casal bonito, um casal apaixonado, de jovens ou de idosos, qualquer casal, eu fico realizada, né? Porque a gente não pode ter tudo nessa vida, não está no plano ter todas as experiências. Mas a beleza de um casal, ela não me provoca uma dor por não estar vivendo ou por não ter vivido na minha vida uma coisa idilíaca. Mas eu fico feliz que existe e que eu estou vivendo através de outras pessoas. Algumas pessoas vivem a maternidade, outras pessoas vivem o celibato por escolha, por alegria, outras pessoas vivem esse tipo de relação. Tudo que todos vivemos faz parte de todos. O difícil é conseguir experimentar a alegria do outro como se fosse minha, sem que eu precise sentir a mesma coisa. É punk, essa é punk, tá? Mas, então, se existe alguém rico no mundo, eu sou rica. Mas enquanto tiver alguém pobre no mundo, eu sou pobre. Enquanto tiver alguém que come lixo no mundo, eu como lixo. Então, tá? Eu disse que era punk, é doloroso. É porque é profundo. Aí quando a gente entra nesse silêncio, né? No aproximar essa visão, tá? Eu posso estar agora numa ilha maravilhosa porque eu amo Guernsey, por exemplo. Eu não fui em Guernsey, eu quero ir a Guernsey, mas em Guernsey, nesse momento, tem pessoas que estão olhando o mar. Guernsey fica entre a França e a Inglaterra. E é o lugar onde eu quero morrer. Eu digo assim, eu quero morrer lá. De tão lindo que é. Mas talvez eu nunca vá lá. Mas alguém está em Guernsey, portanto eu já estou lá. Essa é o começar o desprender-se, né, do eu tenho que ter ou eu tenho que fazer, tá? Esse pensamento, ele não é assim. Eu não acredito que o Husserl passa a ideia franciscana do não ter nada, que é ligada à pobreza, porque São Francisco também era muito punk. São Francisco entendeu uma a mais do que a igreja na época, né? Que ficou doutrinadinho lá dentro, porque não tinha outro lugar para comunicar naquele período uma mensagem tão forte quanto a dele. Então teve que se encastrar dentro do contexto religioso da época para que fosse compreendido. Então as religiões não são erradas, foram todas metáforas necessárias até um tempinho atrás, agora não precisa mais nada, não precisa mais nada. Se nós conseguimos comunicar diretamente com. E ele comunicava com o quê? Comunicava com os átomos presentes em formas de vida, como plantas e animais, além de humanos. E a questão dele se libertar de tudo e de aceitar a pobreza é porque ele simplesmente achou um outro tipo de riqueza. Não é um desdenhar do que tem, né? Mas nós estamos ainda vivendo no mundo fenomênico. Então, muitas divisões e separações ocorrerão ainda por muitas gerações. Podemos ficar tranquilos. Não vai mudar no tempo da nossa existência. Nós não vamos ver essa transformação. Ao mesmo tempo, podemos nos sentir muito felizes de já poder dizer isso agora, né? De já estar assim
acendendo esta visão dentro de nós, mesmo que não consigamos passar para os outros, mas que dentro do nosso possível, da nossa existência, isso vai ser feito. Tá? Então, não precisamos todos virar grandes oradores e sermos pessoas que estamos aí fazendo 1000 coisas pelos outros, porque o que vai contar, na realidade, vibracional do universo, eu penso em que é água, eu tomo vinho espumante aqui agora. O que vai contar na ascensão vibracional do universo é como eu sou comigo. Como eu sou para mim, como são as minhas reações, porque da boca para fora a gente consegue dizer tanto, mas no nosso eu, no nosso pensamento, na nossa casa, nas nossas relações, na nossa coerência é que conta, porque cada um de nós é um representante do universo. Então, o universo que eu quero salvar todos os dias é isso que eu vejo, é isso que eu penso. Então, todo dia, gente, a gente pode acordar e o professor de si mesmo pode salvar o mundo. Salve o mundo 5 vezes por dia, amando o mundo do jeito que ele é. E o que está acontecendo lá fora tinha que acontecer. E vai ter pior ainda, vai ficar muito pior, não agora. Isso não é nada. São grandes transformações que estão nos levando até a ver realidades paralelas. Tá? Tem muita gente tendo déjà vu nesse período, né? Você sabe o que é o déjà vu? É uma troca de estringas. A gente, tipo, troca destino. Estringa é uma linha de destino, tá? Uma linha de realidade. Então, a gente troca destino. E nós podemos compartilhar a nossa realidade com várias pessoas que estão em outras estringas, que não entendem exatamente nada do que nós estamos falando, do que nós estamos vivendo. Então, grande parte do nosso trabalho, e obviamente, se vocês estão presentes aqui, né, nesse encontro aqui, é porque temos estamos na mesma, ou jamais teríamos o contato. Talvez alguém tenha chegado até por acaso, que eu acho meio difícil. Mas a escolha do tipo de realidade que nós vamos viver é a cada segundo. Aí, o cérebro vai sempre tentar, o cérebro, a mente, o ego, vão sempre tentar fazer uma aproximação, porque tem uma palavra no curso em Milagre que é especialização, não é especialização. Eu tenho que procurar ela aqui. É especiação, ser especial, que é uma palavra, specialness, que não existe em inglês, mas ele cria, que nem eu, ele fica criando palavras, né? E em aqui em inglês, ela também não, especialismo, ela também não existe em português, mas ela precisou ser criada para que fosse compreendido. O especialismo é quando nós acreditamos que somos diferentes do outro em algum modo melhor. Tá? E tem as relações especiais também, que o Husserl fala das relações especiais. Quais são as relações especiais? São aquelas em que a gente considera super importantes. Até grandes amores, nós vivemos e sofremos somente em relações especiais. Uma relação especial é uma relação de dor. É uma relação até entre mãe e filho, entre pai e filha. É uma relação onde tem uma dependência do amor. Então, ela é especial porque ela é diferente das outras. Aí, o Husserl nos fala da evolução da relação especial, porque a relação especial evolui em uma relação santa. A relação santa é aquela onde eu compreendo o outro como parte minha, mas eu não preciso dele. Ou eu entendo que ele também é parte do Criador. Eu já comentei aqui no grupo da semana passada, e eu vou repetir. Eu tenho 2 filhos na Itália e 1 em São Paulo. E eu estou aqui e não posso voltar agora, não tem fronteira. Está sendo um grande exercício e eu fiquei muito surpresa porque estourou tudo quando eu estava aqui, já teria que estar voltando agora, né? E eu disse agora, e a mente me diz, os teus filhos estão lá, o que vai acontecer? Eu não consegui sentir medo. Não consigo sentir medo, eu não rezo, eu não peço,
porque eu não posso ofender a mesma força criadora que os ama muito mais do que eu. Eu tenho uma ligação biológica, né? Visceral, que é essa coisa de humano, de filho é bio, mas o coração está com eles e com quem está com eles. Então, o exercício é contínuo, mas não foi difícil. Acho que depois de tantos anos de prática na entrega, né, do que é o verdadeiro amor, parece que a gente perde a capacidade de amar, tá? É muito engraçado, porque quanto mais se vai diante dessa visão que passa a Husserl, parece que nós somos frios. Mas é tanto amor que ele não compreende mais nem a dor, nem o apego. E isso é uma coisa difícil. Aí, pessoal, para falar em apego, vocês imaginem o que se passa, portanto, quando nós estamos apegados à matéria. Se o apego emocional é já um sinal assim tão forte, né, da separação, divisão entre nós e o Criador, dá para imaginar o que é ser apegado à matéria. E é muito interessante porque nós vemos pessoas assim com grande capacidade de oração no sentido coloquial, de comunicar, de falar de coisas muito superiores, com um atacamento material, com um apego material grave. Aí a gente pergunta, mas qual é a verdade? Qual é a verdade? Eu estou pronto para não ter tudo que eu tenho? Porque o Sim não pede para que a gente dê tudo aos pobres, ou não adianta dar, ninguém vai ficar com o que não precisava ter. Vocês já viram isso? Que a caridade, ela tem essa função, né? Acariciar o ego de quem dá. Mas a verdadeira caridade seria transformar a mente do outro para que ele saia dali e não jogar milhos para que continue comendo lá no terreno. Né? É uma coisa, dá para falar um dia inteiro sobre isso, acho que agora já passou, eu vou só deixar essa faísca assim, mas esse atacamento que nós temos na matéria, ele não é que eu não tenho que ter nada, que eu tenho que dar tudo, eu posso ter qualquer coisa, eu posso ter até muito, mas posso estar pronto e preparado para também não ter e não ser diferente. Essa é a questão. Eu estou pronto. Se eu perco tudo, eu serei a mesma pessoa que eu sou. Eu tenho a mesma paz que eu estou tendo agora, que eu tenho um teto na minha cabeça, que eu tenho internet, eu tenho telefone. Como é? Como é estar em paz sem? Então, muitos dos nossos símiles estão vivendo isso nesse momento, né? Eles nem aspiram. Mas aí, a questão que nós vemos do social é que o problema social está ligado também a uma falta de compreensão. E a maior doação que nós podemos fazer, e para isso também a gente já está trabalhando, né? É levar a abertura da compreensão. Por isso que falei para vocês, vai ser lento, ninguém vai ver o Brasil bem como nós queremos, já está bem, né? Ninguém vai ver o mundo, nós aqui não vamos ver esse mundo sem guerra, esse mundo sem tantas coisas horríveis, porque ainda tem muita separação. Tem línguas diferentes, tem religiões diferentes e tem uma coisa terrível para a humanidade que se chama cultura. Cultura e tradição, tá? Não falo de arte, falo de tradições. Elas são as piores separações que existem porque elas lembram o passado. Até estava lendo essa coisa hoje por aqui que confirmou, né? Porque eu só passo os olhos em Husserl, como disléxica não dá para ler. As tradições puxam sempre a repetição para o passado. E o ego e a mente, eles têm essa prerrogativa. Eles sempre vivem sobre o passado. Eles repetem o passado, eles louvam o passado, eles argumentam em função do passado. Quando, por exemplo, uma pessoa... Vou dar um exemplo humano agora, que talvez sirva a todos, né? Eu tenho problemas, eu não sou feliz porque me aconteceu isso na minha vida. Essa pessoa está no passado. Então, aí tem que olhar para aquilo, vai lá, vai curar, vai abrir, pronto, ou simplesmente decide de não estar mais no passado. É tão mais fácil, né? Ok, aconteceu.
Aconteceu com o corpo, não aconteceu comigo. Para colocar na prática essa visão de UCIM, eu vou passar para vocês uma coisa simples que quem já está, de repente, fazendo o caminho comigo conhece, que é a chave de presença. Faz assim, ó. Coloca a mão aqui na frente da sobrancelha. Meu pessoal lembra, mas a gente esquece de usar, né? Só ela é muito útil, gente. Ela está útil ultimamente. Coloca a mão aqui na frente da sobrancelha para ver como se fossem barras de uma prisão. Esse é o objetivo, tá? Aí a gente repete assim bem baixinho. Eu estou aqui desde a data do aniversário, né? Eu estou aqui desde 17 de março de 1967. Tá tudo bem? Ainda estamos aqui, ok. Estou aqui dentro, Luciane, isso. E cada um diz o seu nome, mas se chama chave de presença, porque nos coloca imediatamente na visão de não sermos, mas estarmos, tá? Aliás, essa outra religião chamada New Age, que foi para mim até um pouco pior que as outras, injetou muito eu sou, e esse eu sou tá deturpado, eu sou um cávulo, favas. Eu estou, porque acho que uns 5% só da população praticante consegue entender que o eu sou não é eles. Não estamos falando de nós, porque precisa uma preparação enorme de destruição do ego para chegar no eu sou do olho gigante, tá? Do olho da pineal. Então, já que nós não temos, e é quase impossível nesse plano de existência sair dessa maquinação do eu sou, vou para o estou. Estou momentaneamente dentro. Eu posso também estar triste ou estar contente, mas não ser triste ou ser contente. Deixa eu ver a pergunta da Camila. Explica mais sobre a lei da atração, relacionamento abusivo. Essa é uma paixão do ego, né? Um relacionamento abusivo, ele é procurado pela própria mente, pelo próprio ego. E a atração é assim, um corpo é formado por prótons, átomos, particelle, daqueles pequenininhos, né? Partículas, tudo elétrico. Imagina que nós somos um aglomerado de pontinhos luminosos e 99% desses pontinhos ainda por cima são vazios. Então, imagina quanta matéria tem no mundo se o que nós estamos vendo, que parece denso, é vazio, gente. Tá? Louco, é matéria obscura, ou seja, é o universo. Mas se a minha experiência dentro deste corpo físico, ou o corpo físico que herdou determinadas características, porque esses corpos saem de outros corpos, por isso nós temos características, ok? Também emocionais. Eu não sou necessariamente um escravo dessas características. Se eu não me acordo da minha força, da minha essência, eu vou ser submisso a essas características. E aí tem todo esse problema que a gente conhece, né? Problema disso, problema daquilo, né? Mas porque está submisso aos efeitos ou da educação, ou do ambiente, ou da genética, da epigenética. Do momento que eu tenho uma ascensão de amor e de compreensão, essas partículas, elas vão vibrar em um determinado modo. E esse modo de vibração, o que ele vai atrair? Ele só pode atrair o que vibra no mesmo campo. Então, Camila, se nós vivemos uma relação abusiva, ela se enquadra no nível 2, né? O tipo de segundo nível de relacionamento. São aquelas pessoas que passam para nos ensinar que somos nós mesmos os seres que estão se permitindo ou precisando ser abusados para poder lamentar, para poder existir no ego, porque o ego quer existir de qualquer jeito. Ou ele é famoso ou ele é famigerado, entendeu? Repetir a frase de presença, claro, vamos repetir. A gente põe a mão assim bem discretamente, ó, você pode estar no semáforo, na fila do ônibus, lavando louça. Estamos aqui, estou aqui desde, e diz a data do seu nascimento, você pode falar baixinho, eu estou aqui desde
Tá tudo bem, Luciane? Está aqui dentro, estou aqui dentro, para lembrar que eu estou dentro desse corpo, tá? Então, quando entra em muita ânsia, em muita raiva, até em muita paixão, em muita euforia, porque não tem diferença o tamanho dessas características humanas, né? Esse amor eufórico, o ódio, eles moram juntos no mundo fenomênico. Então, é tudo a mesma coisa. Aí, a gente, para não ir além da conta, a gente, peraí, eu nem existo. A verdade é essa, o que esse Usim fala o tempo inteiro para a gente, né? O mundo não existe, ele é uma projeção. Nós todos somos parte dessa cena projetada, né? Quem não se dá conta que tem um grande teatro maravilhoso sendo encenado para desenvolver uma espécie biológica, vive dentro, sofre, nasce, cresce, se reproduz, às vezes constroem até casa, depois morrem também, vão até serem esquecidos uma geração depois. Duas gerações, né? Quando nós não temos mais netos ou bisnetos que lembram, já nem bisneto, neto já, que não lembram da nossa existência, nós não existimos. Vocês já pararam para pensar nisso? Que é uma das maiores dores do ser humano é ser esquecido, né? E bem, é engraçado isso, daqui a pouco não vamos mais existir. Então, é bom viver essa não existência desde agora, né? Porque a não existência é ligada à eternidade. Eu não trago pensamentos de morte, eu trago pensamentos de eternidade. Eu não tenho medo da morte, porque eu não posso morrer. Esse corpo pode terminar e termina, tem validade. E não adianta fazer nada para evitar que isso aconteça, porque é perfeito que isso aconteça. Essa é o esquecimento profundo que o ser humano é um esquecimento, porque antigos xamãs e outras culturas tratam muito bem a hora da morte e vivem de um jeito bem diferente, né? Como uma passagem para um outro lugar. Mas eu estava falando antes ainda das relações, né? Abusivas, acho que eu respondi, Karine. Então, Camila, depende até que ponto essa relação abusiva vai fazer de você um ser especial, né? Especialismo. Voltamos para aquele assunto ali. Né? Até que ponto é importante para mim dizer que eu tenho essa dor, esse sofrimento e tal, né? Dores humanas existem, é óbvio. O luto, por exemplo, a perda, principalmente perdas de pessoas muito próximas, é óbvio que faz mal, que dói, porque é física. Dói no corpo, dói na carne. Principalmente o discurso de pais, irmãos e filhos, né? Como companheiros de vida, pessoas que a gente sente biologicamente. Então, o corpo sente essa falta, mas a essência, o que nós somos dentro, como um balãozinho, né? Tem gente nova, vou repetir a experiência, o exemplo. Nós temos que imaginar a nossa existência como um balãozinho. Quem a professora pode fazer? E esse balãozinho tem ar dentro, igual ao ar que tem fora. No momento que eu furo o balãozinho, aqui vai ficar o quê? Matéria. E o que estava dentro continua sendo o que sempre foi. Então, o que nós podemos fazer, eu que acho não, é o que o Usim tenta nos passar com as suas 4.000 páginas, que não precisa furar o balãozinho para entrar em contato com a consciência, né? É lembrar exatamente que nós somos essa consciência o tempo inteiro, aproveitar, amar e viver o tempo dentro do corpo com amor, com paz, com tranquilidade, né? E observar quais são todos esses aspectos de evolução que uma existência humana nos traz. Porque ela vem nos ensinar, uma, que nós não somos especiais e nada é especial. Duas, o mundo não está errado, as coisas estão exatamente como deveriam estar. Eu não preciso me defender do que não me ataca, porque a ausência de defesas é uma das características lindas, a gente vai ver semana que vem, porque eu estou falando demais ainda aqui no início, das características do profissional de Deus, né? É a ausência de defesas. Eu não preciso me defender do que não me está atacando.
E isso cabe a nível social, político, bem geral, bem grande, né? Cada vez que eu condeno algo que eu vejo, eu estou vendo aquilo que eu estou condenando. Essa frase é boa. Cada vez que eu condeno algo que eu vejo o que eu estou condenando. Então, eu me senti ferido e aí eu dei poder àquilo, tá? Isso não é submissão, é soberania. Eu vejo sempre diferente. Eu não perco nada em ser gentil, eu não perco nada em também parar de falar se eu tenho que parar de falar com alguém, não tem nenhum problema. Mas não acontece porque a pessoa errou comigo ou porque eu sou importante, mais importante daquilo. Simplesmente não tem continuidade, tá? Então, é ver a perfeição, acolher e levar o melhor de tudo aquilo que nós vivemos junto conosco sempre, ok? E a reflexão é contínua, gente, é muito, muito contínua. Então, nós vamos estar, eu vou querer assim que vocês, essa semana, como exercício, a gente pode fazer isso, né? Bem concreto, é um USEM bem pé no chão. Quantas relações de primeiro nível vocês vão ter essa semana? Quantos encontros de pouquíssimo, né? Porque ninguém está saindo de casa. Mas de repente a gente pode ver pelo computador mesmo, né? As pessoas e relações de primeiro nível, que são aquelas que trazem coisas assim pra gente, sem que nós saibamos nem o que é. As relações de segundo nível são aquelas interessantes para observarem quantas vocês tiveram na vida, aquelas pessoas que sumiram, coisas que terminaram mal, experiências grandes, né? E o que elas deixaram de bom, de crescimento. O que nós conseguimos deixar de bom na vida dos outros? O senso da existência é isso, né? Camila, eu acho que você perdeu, que é a relação de primeiro nível. O relacionamento de primeiro nível são aquelas pessoas que a gente encontra muito rapidamente, tá? Tá zoando, tá bom. E eu acho que essa de segundo nível é aquela que nos faz crescer demais também. E depois, obviamente, as de terceiro nível, que são as relações que duram a vida inteira, essas são aquelas de evolução. São as pessoas que nós temos em casa e aprender a ver também os seres que nos transportaram até aqui, né? Pai e mãe, ou seres com os quais nós reproduzimos, que os humanos chamam de filhos, como seres independentes, como seres maravilhosos que trazem também ensinamentos e também muitas dificuldades, muitas dores, um processo muito grande, né? Como explicava ontem para essa minha amiga, que talvez ela tenha visto em mim a Lu vai saber me dizer o que eu vou fazer para salvar os meus irmãos, né? E eu disse para ela, nada. E o nada, o grande nada, como diziam os celtas, né? Fazer nada para que tudo aconteça. Continue sendo a pessoa maravilhosa que você é. Isso eu digo para vocês também. Continuem sendo as pessoas maravilhosas que vocês são. Eu acho o melhor jeito que nós temos de mudar o mundo agora, né? É sermos indivíduos do mundo e vibrarmos em uma paz muito grande. Eu não sei quem é que está com o áudio ligado. Vibrar com a paz. Está todo mundo de áudio desligado. Deve ser retorno do meu mic. Eu acho que o Silvio estava ligado mais cedo. Silvio. Eu não consigo achar. Isso, o Silvinho está aqui. Tá. Então, nós já estamos chegando na nossa 1 hora. Vocês têm alguma pergunta que eu possa responder, que eu saiba responder? E eu gostaria de ter o feedback, porque eu preparo coisas sempre quando eu tenho que explicar, mas acaba canalizando, né? Vai chegando o que precisa chegar. Mas eu tinha achado uma coisa que era para esse grupo aqui. É aqui. Eu sei. Não, acho que é isso aqui mesmo. O livro, quem pega o Curso em Milagre, eu já falei, tem que escrever nele, viu? Ele tem que ficar todo riscado. Ai, que tão bonito, gente. É assim, página 713. Olha o capítulo que abriu, visão final. Triapocalíptico. A visão final, a visão do Salvador, subcapítulo 7. Então, capítulo 31, subcapítulo 7, parágrafo 1. Aprender é mudar.
Bom, então quem gosta de ficar como sempre foi, porque é assim, tá ferrado para não dizer um palavrão. Ah, mas eu sempre fui assim. Acabou. Se tu não pode, você não pode mudar, você não tem realmente nenhuma chance. Não tem chance de evolução. Porque a evolução é transformação, né? Então nada pode ficar como era. Nada. A salvação não busca usar meios tão estranhos ao teu pensamento que não te possam ser úteis. Até aqui não entendi nada. Nem fazer mudanças que não seria capaz de reconhecer. Ah, agora eu entendi. Então, a salvação, ou seja, a mente superior, a mente inteligente, ela jamais te proporia fazer uma mudança que tu não tenhas condições de fazer. Então, até algo que muda na vida da gente, algo bem triste, algo bem bom, não aconteceria se tu não tivesse condições de superar o que está acontecendo, tá? Fofo, né? E aí a gente muda com aquilo. Ou você muda, ou o mundo te muda. Então, tem que estar sempre pronto para, ok, antes eu gostava disso, tá, agora eu não gosto mais. E não tem nenhum problema, ok? Só o ego tem que manter a palavra, tá? O ego tem medo disso, o ego tem que fazer, tem que levar até o fim o que ele disse antes. As ideias existem para serem mudadas. Conceitos são necessários enquanto dura a percepção. Isso é imenso, gente. Conceitos, ou seja, definições do que nós vemos das coisas, são necessários somente enquanto eu tenho uma determinada percepção de alguma coisa. Para Husserl, por exemplo, a palavra percepção quer dizer a opinião que eu tenho do mundo. Então, nós percebemos o mundo, mas ele não existe. Mas a gente ainda está percebendo, nós estamos nesse nível aqui, tá? Se eu percebo esse dia de hoje como muito quente, eu tenho a impressão que ele está muito quente, ok? Então, conceitos são necessários para explicar a percepção. Eu precisei utilizar o clima do Rio Grande do Sul, é terrível para mim. Eu expressei um conceito para explicar a minha percepção. E a partir desse momento eu começo a dizer, eu odeio o calor, eu odeio o sul, daqui a pouco vem, eu detesto o gaúcho. Tá, o ego faz essas coisas loucas, né? Eu sou gaúcha e eu amo o Rio Grande do Sul, viu? Pelo amor de Deus, estou só dando um exemplo, tá? Eu não estou no meio dessa coisa. Conceitos são necessários enquanto dura a percepção. E mudar os conceitos é tarefa da salvação. Então, mudar esses conceitos pré-estabelecidos que nós temos das coisas é uma função do universo. Ele está o tempo inteiro jogando baldes e pedras na nossa cabeça para que a gente consiga mudar os conceitos, tá? As coisas são de um jeito, elas podem ser de outro. Até enquanto você vê uma pessoa, digamos, uma sogra, uma colega, sei lá, sempre daquele jeito, nós não estamos dando opção para o universo nos mostrar que é diferente, ou o que eu estou fazendo ali. Enquanto eu não amar uma situação, eu não tenho condições de transformar. Porque no momento que eu acolho, como se diz, acolho dentro de mim uma coisa, ela não está mais contra mim, tá? Vamos continuar. Tá quase no fim. Pois, vamos ler. Conceitos são necessários enquanto dura a percepção. E mudar os conceitos é tarefa da salvação, pois ela tem que lidar com contrastes, não na verdade, que não têm oposto e não podem mudar. Ai, não entendi essa última. Mas, pois ela tem que lidar com contrastes, tá? Então, a salvação, a minha salvação, ela tem que lidar com contrastes o tempo inteiro. Com o bem, com o mal, com o certo, com o errado. Eu quero ir, mas vai ter problema, toda essa coisa. Que não é a verdade. Que não tem que não é a verdade. Pois a verdade, a grande verdade, não possui opostos. Então, é uma coisa que o último repete muito. A verdade é vista de muitas maneiras diferentes, mas ela é uma só. Não existem... O que houve aqui? Vocês estão me vendo aí? O que houve? Tá, alguém mexeu em alguma coisa, não fui eu. Então, o Sim diz sempre, a verdade é somente uma. O tempo ou o grau em que nós estamos para compreender a verdade é diferente,
o modo, as lentes de interpretação que nós temos para ver a verdade é diferente, né? O universo é amor, o ser humano é amor. Nós estamos em um mundo paralelo de evolução de uma espécie biológica, mas nós somos visitors dentro desses corpos maravilhosos, essas roupas de astronautas aqui, tá? E tudo o que é ligado a este corpo pertence somente a este mundo. Muitas pessoas pertencem a esse mundo, outros, como nós, já não pertencemos a este mundo, porque vemos outras coisas. Até estamos aqui falando disso, né? Vocês devem ser mais doidos que eu, ainda mais que estão gostando desse papo. Nós já não somos mais humanos. Então, neste ponto, nós somos seres interdimensionais, passíveis de viver as influências do campo ainda, tá? Nós vamos viver e não precisa gerar culpa esse processo, não preciso ter culpa porque eu vou tomar uma cerveja, porque eu gritei com o moço lá, porque eu fiquei chateado que aconteceu aquilo com o gatinho, né, Maíra? É normal, estamos no mundo, mas imediatamente eu utilizo esse momento para sair do mundo, que é um grande conceito de Husserl, né? De Husserl, no mundo, mas não do mundo. Muitas pessoas são do mundo e não tem nada a fazer. Nós não temos o compromisso de evoluí-los. Okay? Quem estiver pronto para a evolução vai buscar a própria evolução. Ok? O que está acontecendo aqui? Então, gente, alguém abriu um áudio compartilhado, um vídeo grande, não fui eu. Foi o Silvio de novo. Silvio. O que aconteceu? Vamos voltar para a telinha, Silvio. Eu acho que ele está tentando, não sei se ele conseguiu nos enxergar, não escreveu nada, depois a gente liga para ele. Ai, ficou gostoso. Gente, tá tudo bem com vocês? Vamos encerrar o nosso papo aqui para não ter sobre-informação. Vamos tomar água agora, golinho de água, todo mundo junto, brinde de água, porque precisa hidratar as informações. Eu juro que a água. Eu tava brincando. Na semana que vem eu vou providenciar espumante. Porque o Sam não disse em nenhum momento, eu nunca achei aqui que está escrito que não pode tomar espumante. Nós podemos tudo. É só não ver a onda, né, do que está errado. Porque, de qualquer jeito, corpos mortais. Agora vocês podem abrir, peraí que eu vou fazer uma foto de grupo. Vocês podem abrir o áudio também, que eu quero ouvir o tchau. Quem quiser ficar falando comigo mais um pouquinho pode ficar. Eu vou colocar disponível no e-mail, tá? A foto. Lu, tem uma pergunta de Neide. Oi? E uma de Camila. Camila, eu respondi. Tem uma nova. R$10. Camila, cadê? Lu, além do ego, você tem uma explicação para os seres humanos terem necessidade de ser especial? Não. Abre o áudio, fica dando eco. Camila, essa pergunta aqui, ó, além do ego, você tem alguma explicação para a necessidade? É a distorção da realidade. Então, eu vejo até como forma, eu vejo com amor essa distorção. Tá dando delay agora, eu tô ouvindo a minha voz aí. Ficou bagunçado. Ele ficou bagunçado, né? Fecha o áudio, gente, para a Lu falar. Fecha o áudio, então. Eu respondo. Eu respondo, aí a gente fecha o áudio. Isso. O Vesse, agora tá aí. Tá? Então é assim, ó, você tem alguma explicação para os seres humanos terem? Não, é o crescimento, isso é o ego. As pessoas têm medo de não existir. Porque olha aqui, ó, lembra a metáfora? Vai lá na minha página do YouTube, olha a metáfora da garrafa. Quando a água está dentro da garrafa, a água pensa que é a garrafa e ela quer existir. Porque se abrir essa garrafa, não tem mais ninguém, então o balãozinho, né, ele vai pensar que não existe. Tem áudio aberto aí, descobre aí, Maíra, quem é.
entendeu? Ele vai pensar que não existe. Então, a dor que a gente tem, vocês façam um teste horrível. Vocês, hoje, na hora que for dormir, vocês imaginem o funeral de vocês. A gente chora. Acho que todo mundo já deve ter feito isso, né? O próprio funeral, eu não existo mais, né? O medo de não existir é temporário, é tipo, a gente esquece. Mas o dia que eu entendi que eu não existia, eu estava dentro do armário. Rosilda, Já seu vou áudio, explicar. querida. Vocês querem ouvir? Ó, eu tinha que dar uma aula para um grupo, umas 30 pessoas. Aí eu ia falar da visão interdimensional. Então eu estava fazendo o download na minha cabeça da visão interdimensional, né? Ok, eu tô aqui dentro, eu sou um recipiente que contém a inteligência, e do momento que esse corpo acaba, ou faz um crash, não tem mais condições de ficar, que nem carro motor, né? Eu vou pro tudo. Aí eu tava dobrando roupas, porque quando eu recebo os downloads, tô fazendo minhas coisas, eu vou limpando, eu tô tudo chegando, né? E aí eu tava dobrando roupa dentro do armário, dentro do meu roupeiro lá, e quando eu me dei conta, mas então, quando eu morrer, quando eu sair daqui, eu não existo nem depois. Aí eu me deu uma tristeza tão grande, assim, como se eu tivesse vivido o meu próprio luto. Quando eu entendi, gente, quando eu sair daqui, eu não sou mais eu. Luciane é o nome de um corpo que foi dado no dia que esse corpo chegou nesse planeta. Mas é o nome do corpo. A fumacinha que está dentro não tem nome. Aí eu senti eu não vou mais existir. E a minha alma? Aí a alma, o ego, ele quer assim, mas depois de morrer a gente é alma. A gente vai continuar separado dos outros, sabe? Claro, algumas ficam penadas aí, né? Grudadas na terceira dimensão, porque ainda tem nome. Tá entendendo por que não tem que ter o apego? Ó, quando acabar, não tem nada, não tem paraíso, não tem inferno, não tem raio que parta, gente. Gente, só tem o universo inteiro, uma consciência, um olho gigante, cheio de informação. Mas nós ficamos criando mundos, eu falo nós humanos, tá? Criando mundos após mundos para continuar existindo, para continuar a ser importante, para fazer alguma coisa em outro lugar. Então, isso até pode acontecer. Se eu acredito nisso, eu vou sair desse corpo e vou para uma dessas esferas criadas, né? Mundos criados, formas de pensamento, a gente entende bem. Mas também não. Tá? Eu posso estar já nesse momento em todos os lugares, com a percepção da onipresença, né? A lei da não localidade, tem um americano que fala disso, tá? Foi interessante essa pergunta, né? Porque chegou como se diz assim, um insight. O luto maior é o perder eu. O nosso luto, o nosso funeral é punk, sabe? Então, prepare-se para morrer um pouquinho todos os dias e viver desse jeito, com uma visão mais eterna, né? De um modo, sei lá, uma outra categoria de percepção. É difícil? Ficou difícil? Neide Lu tinha uma pergunta. Como lidar com essa dor, no caso, quando você vê, como você viu a pessoa lá quando passou, né, o rapaz próximo lá, o container de lixo, né? Ou às vezes quando eu percebo os animais, cachorros, assim, sofrendo e não dá para levar todo mundo para casa. Não. Sabe o que tem que pensar? Sim. É uma coisa bem, bem estranha que eu vou dizer para vocês. É a mesma coisa que eu pensei na meditação do mundo de ontem. Que bom que eu vejo que não precisa disso. Então, eu fico muito feliz por sofrer pelos animais também. Que bom que eu consigo ter essa sensibilidade. Tá? Quando eu vi aquele moço, eu pensei a mesma coisa. Nossa, ainda bem que isso me chocou. Porque eu não sou mais indiferente a isso. É punk, é muito moderno esse pensamento, gente. Eu estou sempre concentrada aqui, que o amor que eu sinto pelos animais, eu não vou ter mãos para poder ajudar todos, e eu sofro horrivelmente também pelo que acontece. Isso há 20 anos atrás não acontecia no mundo, com poucas pessoas, né? Agora, quase nenhum de nós pode ver, nenhum de nós aqui pode ver.
porque nós estamos evoluindo, nós estamos ensinando isso aos nossos pequenos. Então, um dia vai passar. Me dá até vontade de chorar, porque sempre me vem em mente tantas coisas assim que tantas dores, né, que ainda ocorrem neste plano de existência. Ó, acabou de entrar a gatinha aqui, vocês não vão acreditar. Daqui a pouco ela tá aqui em cima. Bem agora, né, falando disso. Então, quando eu vi o moço, o que eu posso fazer além de amar e estar ali no lixo junto com ele? Nada. Mas é um nada tão grande, né? O que eu posso fazer é isso que eu estou fazendo aqui agora, nesse exato momento, né? E assim é que é. Dentro da minha simplicidade, né, no que eu posso trazer, de compartilhar essa visão tão louca, que são 11 anos que eu já faço isso na Itália de UCE, mas não é ortodoxo, não é o tipo de estudo que seria ao pé da letra, até porque é a voz que fala através de mim, que me ditou as técnicas, as coisas que eu faço, é essa aqui, é a mesma. Então, não precisa abrir mas me ajuda com as palavras, né? Jana, já sonhei morta, ok. Nas relações de primeiro nível, às vezes encontramos pessoas que nos fazem bem, claro, mas os outros também estão nos encontrando, né? Não somos só nós que encontramos os outros. Aí eu pergunto os assaltos, por que eu nunca fui assaltada? Eu nunca tive medo, eu nunca pensei nisso. Mas tudo tem um sentido, né? E nós estamos no mundo fenomênico também, nós estamos em um campo coletivo onde podem acontecer coisas de todo tipo. Só que quanto mais nós estamos no medo do pensamento coletivo, estou falando das notícias da televisão, ainda mais nesse momento absurdo de criação de pânico, né? Nós podemos sofrer. Teve até casos de suicídio recentemente aqui, de pessoas que estão se suicidando porque é o fim do mundo. Tá, já estava perto disso, né? Mas prefiro pensar que, ok, é um grande teatro, tem uma grande transformação a nível social, vai mudar, como assim a Segunda Guerra transformou o mundo inteiro para melhor. Isso também vai, a duras penas, nos levar para um passinho mais adiante. Por que tem que acontecer uma coisa tão ruim para evoluir? Porque as pessoas são burras. Porque demora. Porque a gente só quer sucesso, dinheiro, isso e aquilo, e cada um na sua reza. Tem muita separação, então vai ser doído, vai ficar ruim. Vai ter movimento de eixo, vai ter terremoto, vai ter terra, vai ter água, vai ter tudo aquilo que disseram que tinha que ter. Mas tá certo, nós não temos medo de morrer, né? Então, por que nós vamos nos preocupar com isso? Mas, se tivesse uma abertura de consciência contemporânea, o salto quântico famoso, isso não precisaria acontecer. Mas como é que vai ter uma abertura de consciência e um salto quântico com 8 bilhões, trilhões, bilhões de pessoas, com culturas diferentes e crenças diferentes? Pode esquecer. A levar um milênio. Aliás, esse milênio é legal estar começando com ele, né? E sermos os primeiros portadores, condutores de consciência no início de um milênio tão doido como esse, que realmente vai ficar na nossa história